Dentro desses novos universos, que são como buracos no queijo, o espaço continua se expandindo, mas muito mais devagar. E às vezes, galáxias, estrelas e planetas são formados como vemos no nosso universo hoje. Enquanto isso, fora desses novos universos, o resto do espaço ainda está cheio de energia que não foi liberada e ainda está expandindo numa velocidade enorme. Mais espaço em expansão significa mais lugares onde a energia pode ser liberada em outros Big Bangs e criando outros universos. Isso significa que esse processo pode continuar para sempre. Em outras palavras, quando falamos de inflação eterna, o queijo é mais como um queijo suíço, no qual novos universos são criados infinitamente, criando um multiverso. Eu achava que tinha descoberto algo importante sobre o universo e queria compartilhar isso com meus colegas. É claro que um dos primeiros tinha que ser Alan Guth. Agora, sabemos que as flutuações quânticas no campo escalar são diferentes, em diferentes regiões do espaço. Achei que ele fosse ficar empolgado, mas o encontro não correu como planejado. A inflação dura mais em alguns do que em outros. Enquanto eu descrevia minha nova imagem do universo, as regiões em inflação e assim por diante, notei que Alan estava começando a cochilar. Na verdade, fiquei muito triste com isso. Muita gente achou que falar de coisas que não podemos observar não é ciência. Então, não voltei ao assunto por quase 10 anos. Nesse meio tempo, um colega russo de Valenken, Andrei Lindey, manteve a chama acesa. Ele tinha chegado à sua própria versão da inflação eterna independentemente. Mas diferente de Valenken, ele não seria dissuadido. Talvez eu seja um pouco mais arrogante. Quando tive a ideia do multiverso, entendi que poderia ser a coisa mais importante que eu faria na vida. Se alguém não quiser ouvir, problema deles. Lindey publicou mais de uma dúzia de artigos, mas seu trabalho foi recebido friamente também. Aparentemente, ninguém estava interessado na ideia do multiverso. Se as equações da inflação eterna eram a única pista para o multiverso, o assunto poderia ter sido encerrado. Mas a ideia do multiverso ganhou um apoio inesperado de duas áreas da ciência completamente diferentes. Uma delas era a chamada teoria das cordas, criada para explicar como o universo funciona nas menores escalas. A outra foi uma descoberta impressionante feita por astrônomos que exploravam o universo nas maiores escalas. Uma descoberta que é totalmente misteriosa se só existe um universo. Mas se estamos falando de um multiverso, a coisa muda de figura. Ela tem a ver com a expansão do universo. E é fácil explicar usando uma bola de beisebol. Se eu jogar esta bola para cima, todos sabemos o que vai acontecer. Enquanto sobe, ela vai desacelerando por causa da gravidade. Os astrônomos sabiam que o universo estava expandindo e assumiram que a expansão desaceleraria por causa da força gravitacional das estrelas e galáxias, assim como a bola desacelera por causa da força gravitacional na Terra. Mas quando eles fizeram as medições, descobriram algo impressionante, algo que balançou as estruturas da física. A expansão não está desacelerando, ela está acelerando. É como se eu pegasse esta bola de beisebol
E quando eu jogasse, ao invés de desacelerar, ela iria cada vez mais rápido. Se você visse uma bola fazendo isso, ia achar que existe alguma força invisível agindo contra a gravidade, empurrando a bola, fazendo com que ela fosse mais rápido. Os astrônomos chegaram à mesma conclusão acerca do universo. Algum tipo de energia no espaço deve estar afastando as galáxias umas das outras, acelerando a expansão. Como não vemos essa energia, os astrônomos a chamaram de energia escura. Essa é uma das descobertas empíricas mais importantes na história da ciência. Nos pegou completamente de surpresa. Então, ainda estamos tentando entender. Descobrir que essa energia escura está afastando todas as galáxias no nosso universo, em um ritmo cada vez mais rápido, já foi um choque. Mas a força dessa energia escura é ainda mais surpreendente. Por mais de uma década, os cientistas não foram capazes de explicar por que existe uma quantidade tão peculiar no espaço vazio. Mas o mistério fica muito mais fácil de desvendar se formos parte de um multiverso muito maior. A ideia de que o espaço contém qualquer energia parece estranha, mas nossa teoria sobre coisas muito pequenas, como moléculas e átomos, a teoria chamada de mecânica quântica, nos diz que existe muita atividade no nível microscópico e toda essa atividade pode contribuir para uma energia no espaço. E de acordo com a matemática, a quantidade de energia gerada pela atividade microscópica é enorme. O problema é que, quando os astrônomos mediram a quantidade de energia que realmente está por aí, a quantidade de energia necessária para afastar as galáxias no ritmo de aceleração observado, eles chegaram ao número assim: um ponto decimal seguido de 122 zeros e depois 1. Uma quantidade incrivelmente pequena, muito perto de zero, nem um pouco parecida com o que a teoria previu. Na verdade, é trilhões e trilhões e trilhões de vezes menor. Uma discrepância colossal. Tentamos de tudo para explicar por que a energia escura é tão pequena. Tentamos de tudo e tudo falhou. Não tem jeito. Já falei que esse foi o maior fracasso de uma ordem de magnitude estimada na história da ciência. Se isso nos incomoda, com certeza. Descobrir que a quantidade de energia no espaço é tão menor assim do que a nossa teoria previa, não é só um problema acadêmico. A força exata da gravidade repulsiva tem profundas implicações para todos nós. Por exemplo, se eu aumentasse a força da energia escura só um pouquinho, apagando 4 ou 5 zeros, o número ainda seria minúsculo, mas o universo seria muito diferente. Isso porque uma energia escura um pouco maior afastaria tudo tão rápido que as estrelas, os planetas e as galáxias nunca teriam se formado. O que quer dizer que nós nunca teríamos existido. Ainda assim, aqui estamos nós. Então, por que a quantidade de energia escura é tão menor do que a nossa teoria previu? E ainda assim, bem na medida para permitir a formação de galáxias, estrelas, planetas e vida. Simplesmente não sabemos. A disparidade entre as previsões teóricas da energia escura e o que os astrônomos observaram é um dos grandes mistérios que a ciência enfrenta hoje. Mas pense nisso. Se realmente vivemos em um multiverso, a energia escura pode não ser tão misteriosa no final das contas. Na verdade, se formos parte de um multiverso, a quantidade de energia escura que medimos pode fazer total sentido. Olá, reserva para Green. Para entender como o multiverso pode solucionar o quebra-cabeça, imagine que está fazendo check-in num hotel e o número do seu quarto é 10 milhões e 1. Obrigado. Aproveite sua estadia.
10 milhões e um pode parecer um número estranho para um quarto. Pegar um quarto assim seria surpreendente. Assim como o valor da energia escura no nosso universo é um número que surpreendeu os cientistas. Mas a verdade é que, se o hotel tivesse um número imenso de quartos, digamos bilhões e bilhões, então um quarto com o número 10 milhões e um não seria nenhuma surpresa. Em um hotel tão grande, é de se esperar que um quarto tenha esse número. Se somos parte de um multiverso, com um enorme número de universos, cada um com uma quantidade de energia escura diferente, é de se esperar que um deles possa ter valores tão pequenos como os que encontramos. Se você pensar em cada um dos quartos como um universo, e cada universo tem uma quantidade diferente de energia escura, então a maioria desses universos não seria viável para a vida como conhecemos. O motivo é que a quantidade de energia escura não permitiria a formação de galáxias, estrelas e planetas. Universos com muito menos energia escura que o nosso simplesmente implodiriam. E universos com muito mais energia escura expandiriam tão rápido que a matéria nunca teria a chance de se aglutinar para formar estrelas e galáxias. Portanto, é claro que nos encontramos em um universo onde a quantidade de energia escura é viável para a vida. Caso contrário, não estaríamos aqui falando sobre ela. Então, se somos parte de um multiverso, o mistério da energia escura deixa de ser misterioso. Mas ainda há uma peça do quebra-cabeças faltando. Como sabemos se há diversidade suficiente dentro do multiverso para que cada montante de energia escura, inclusive o número estranho que encontramos no nosso universo, possa ser encontrado em algum lugar? A resposta viria de uma área completamente diferente da física. Estou falando de uma teoria inovadora que surgiu do estudo do universo na menor escala. Sabemos que dentro dos átomos existem pedaços de matéria ainda menores, os prótons e átomos, que são compostos por partículas ainda menores chamadas de quarks. Os físicos perceberam que esse pode não ser o fim da linha. As partículas subatômicas podem ser compostas de algo ainda menor. Minúsculos filamentos, ou anéis, vibrantes de energia chamados de cordas. Esse conjunto de ideias tem o nome de teoria das cordas e afirma que tudo que existe é composto por esse único tipo de ingrediente. Assim como uma corda de violoncelo pode produzir várias notas diferentes dependendo de como vibra, as cordas podem assumir propriedades diferentes dependendo de como vibram, criando muitos tipos de partículas. Dessa teoria veio a promessa de uma elegante simplicidade. Uma única equação geral capaz de explicar tudo o que vemos no mundo ao nosso redor. A teoria das cordas seria bela, elegante, e os cálculos dessa teoria simples produziriam o mundo como conhecemos. Entretanto, para que essa linda teoria funcionasse, havia um problema. A matemática da teoria das cordas precisava de algo que desafiasse o senso comum. Uma característica que abriria as portas para a teoria do multiverso, outras dimensões do espaço. Todos estamos acostumados com 3 dimensões do espaço: altura, largura e profundidade. Mas os cálculos da teoria das cordas dizem que essas não são as únicas dimensões. A matemática só funciona se as cordas se moverem e vibrarem, não apenas nas 3 direções que conhecemos, mas em outras 6, 9 dimensões do espaço no total. Se a teoria das cordas está certa, onde estão essas outras dimensões? Por que não podemos vê-las? Pense no cabo que sustenta um semáforo. De longe, parece uma linha, unidimensional. Mas se seu tamanho fosse diminuído ao de uma formiga,
você descobriria uma dimensão circular que se enrola em volta do cabo. A teoria das cordas afirma que se pudéssemos ser diminuídos a um tamanho bilhões de